Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, esse daqui é o Talks, o seu podcast, o podcast da Ex Machine, onde a gente fala um pouco sobre a FUST, a robótica, a FTC, o mundo STEAM, diversos outros temas. E nesse podcast de hoje a gente está aqui com nada mais, nada menos que Jack Reis, aqui nos homenageando como convidado desse Talks. Por favor, Jack, seja bem-vindo. Uma honra estar aqui. Eu sou Jack Reis, sou professor aqui da Escola SESI, professor de filosofia. Também estou agora com um projeto de vida, sonhando um pouco essa escola, tentando deixar o futuro mais presente. Pô, que massa aí, Jack Reis. E o tema do nosso podcast de hoje é Educação Interdisciplinar, união entre robótica e disciplinas escolares. Um tema aí. Cara, tudo a ver, tudo a ver. A escola é esse movimento dinâmico, onde essa questão que você toca mesmo, de disciplinas interdisciplinares também, essa corrente, esse meio, é a possibilidade da gente aproximar o estudante da vida e desses saberes acadêmicos. Perfeito. E a gente vai começar um pouco o nosso papo sobre isso, sim. Sobre a relação da robótica e essas disciplinas. Antes eu queria estar tendo uma introdução aqui com o nosso pessoal, falando um pouco sobre... o que a robótica faz, que sim. Às vezes as pessoas não têm muito essa ideia. A Ex Machine é uma equipe de FTC, então ela compete um campeonato de robótica, mas a robótica que a gente está trazendo aqui não é só robô, Sim. Fala muito mais, a Ex Machine vai muito mais além do que robôs, além do que programação. A gente também tem o que a gente chama de AE, área de estratégia, ou atributos da equipe, onde a gente vai também trazer diversas outras áreas, marketing, financeiro, gestão de projetos, fala sobre documentação. Então, aqui contextualizando o nosso público, de quando a gente está dizendo aqui robótica, a gente não está falando só sobre aquela robótica STEAM, que a gente vê de robô se movimentando. A gente está falando da robótica também que a gente vê em documentos, em papel, em projetos, indo em escolas, apresentando alguma coisa, impactando a nossa própria escola. E aí eu queria lançar aí a primeira pergunta, que é, em sua opinião, qual a importância desses projetos educacionais, STEAM, robótica, de estarem presentes aí na educação moderna? Cara, eu acho super importante. Inclusive, eu vou dar um furo de notícia aqui. Há muito tempo atrás, nesse SESI Retiro, eu fui também, mentor de uma robótica que estava começando. Anárquica, romântica. Eu, Robson e mais alguns antigos aqui do SESI. E meu grupo era um grupo chamado Crazy Tech, um grupo muito louco, mas que tinha uma preocupação já com o lado humano. Era conectar toda essa tecnologia com os aspectos humanos, as humanidades, a questão ética, a questão dos valores. Sim. Então, tem um episódio que a gente fez o carrinho, o robozinho andar, cumprir a sua missão, só que em algum momento ele parou. E aí um aluno do fundamental se desesperou, dizendo, no dia que ele parou... No dia do campeonato. No dia do campeonato. Eu falei, calma, em algum momento ele vai sair do lugar. Ele vai sair. E se ele não sair, a gente tem todo um contexto histórico, filosófico, humanístico para defender esse robozinho. Ele não saiu do lugar. Mas depois, nas provas de valores, algumas atividades de valores, esse grupo se destaca, porque se preocupa com o funcionamento da máquina, mas também com o funcionamento da humanidade. Percebeu que a parte teórica estava bem fundamentada, percebeu também que os valores de companheirismo, que vocês sempre falam aqui, de solidariedade, naquele momento, conta muito. Não é só o funcionamento da máquina em si, mas dessa máquina humana que somos, Fazer com que essa máquina dialogue com o seu público e com as pessoas. Então, Jack estava aí nos membros fundadores aí da robótica que você retira. Lá atrás, eu fui convidado. Sim. Não fiquei mais, porque eu estava com outras atividades, com as artes aqui do Retiro, mas foi uma experiência fantástica. E esses meninos me ensinaram tanta coisa, tantas coisas, os meninos e as meninas.
Então, a gente deve aí a Jack bastante da nossa robótica. Né? Não sei se deve, assim, eu que devo a vocês, por essa possibilidade de conectar saberes, como você estava falando, saberes universais e tecnológicos com a questão da cidadania, com a questão dos valores humanos. Que massa, Jack. E aí, tratando sobre esse assunto, né, muito interessante você ter falado, né, sobre companheirismo, sobre outros temas, que não é aquele STEAM, né, sem o A, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que muitas vezes a gente sempre traz a ideia de oposto, né. Eu, pelo menos, ouço muitas pessoas falarem assim, eu sou de humanas. Aí, então eu não sou bem em matemática porque eu sou de humanas. Né, sempre fico pensando, poxa, mas dava para você ser bom em matemática também, não é oposto, não exclui você ser bom nessa área. Eu acho que o senhor trazendo aí essa ideia de vamos fazer uma robótica, mas que trata também de outra área, né? Sim, e que tem esse cuidado. Os saberes, vocês estão falando muito bem sobre isso, os saberes precisam dessa conexão com a vida. Sei lá, se for olhar os pensadores gregos, né? Eles tinham essa base bem fundamentada na matemática também, na lógica. Então, eu não vejo uma distância, eu vejo uma possibilidade de conexão. Sempre vi isso aqui. Pô, que massa. E aí um tema, agora, entrar em uma pergunta mais complexa, uma pergunta mais difícil aí, porque a gente está com o Jack aqui, tem de aproveitar, né? Muitas vezes a gente, né, como participantes da robótica, como competidores, ouve falar um pouco porque de fato é um esforço, né, que a gente está fazendo aqui, consome bastante tempo, bastante dedicação e esforço. Sim. E a gente ouve falar, mas será que vale a pena? Porque esse tempo que você está dedicando a isso, você podia fazer um estágio, você podia fazer um curso, você podia... Será que vale a pena você abdicar de tudo isso, ou do seu lazer, para estar na robótica? Cara, eu sempre digo que a gente precisa viver a escola. Esse é o momento. E se essa escola tem tudo isso, vamos aproveitar tudo isso. Aqui é uma possibilidade para esse mercado que está aí fora. Eu até digo aos meninos e meninas que vivam a escola, o Pipocando Arte, a questão da robótica, as aulas no pátio, as aulas aqui com a galera de humanas, com a galera de CN. A gente precisa estar vivendo e experimentando. Então, não saiam daqui rapidamente, vivam aqui, aprendam juntos, é isso que vocês estão fazendo. E a escola tem muito a oferecer. E você vai se tornar, e já está, na verdade, se tornando um profissional aqui dentro. Gosto muito na Escola SESI, nessa escola que tem essa visão técnica, tem sim, mas tem essa visão humanística. Esse podcast é essa possibilidade de deixar esse campo mais unido, mais entrelaçado entre um saber mais lógico, metódico e um saber mais artístico, mais vital, vamos dizer assim, no sentido de arte, né, que pulsa no ser humano. Poxa, que massa essa ideia, né, de ligação, né, de oposto, de não ser um oposto, né? Não é um oposto, eu sempre vi como ligações, conexões. E eu, né, vocês ficaram vendo, pô, Jack estava ali na fundadora da equipe de robótica. Talvez alguém que esteja ouvindo pensar, mas é fora da área dele, né? É o oposto, mas não é, né? Não é. Não é oposto, como a gente estava dizendo aqui, porque trabalhamos também essa metodologia, essa questão da racionalidade dentro do processo. E antes da máquina em si, antes do microfone, existia essa conexão, né, de voz, de diálogo. Sócrates, lá na Grécia Antiga, a questão da praça pública, dialogar, trazer o pensamento cuidadoso, né, cuidando desse pensar, desse diálogo universal. Em busca, talvez, não da verdade absoluta, mas de uma verdade compartilhada. A verdade, acho que ela precisa, ou melhor, a verdade não, as verdades precisam desse compartilhamento. E vocês fazem muito bem isso com a robótica e com esse podcast, com a vida da escola. Entendi. E uma outra questão aqui, foi interessante que você falou de método, né? De metodologia, sim. Porque, pelo menos pelo que eu estudei, né? Pelo que eu vi, houveram
pensadores, né, na história da humanidade que trouxeram algo de um área para o outro, né? Sim, sim. Aquele pensador do positivismo também, eu não recordo agora o nome dele. Tem Augusto Comte, Isso. que é um pensador também que trabalha o positivismo dentro de uma linha até radical, mas é um método. É um método. Tem o René Descartes, que vai falar do método cartesiano, que vai transformar a filosofia dele numa filosofia desse pensar a realidade. E pensando essa realidade, eu existo dentro dela, eu estou com ela. Então, é interessante fazer essa ponte. É massa. E ele falava, né, acho que é o estudo física, alguma coisa assim, ele usava a metodologia da física, né, da ciência da natureza, aplicada às ciências sociais, né? De alguma maneira, o senhor acha que isso pode ser feito aqui? Alguém que tem uma habilidade mais humana, mais de relação e comunicação, pode trazer também essa questão da comunicação para um mundo, entre aspas, que muita gente considera frio, né, da tecnologia, etc. Pode e deve. Essa escola aqui, isso que vocês estão fazendo, é a possibilidade mesmo de contribuir com essa metodologia. Sim. Essa metodologia aplicada, vamos dizer assim. Tem toda a base teórica de todas as áreas, mas a gente pode aplicar isso. Aplicar isso na construção dessa escola, nas conexões que essa escola tem, nas conexões de vida que a gente também tem. Usar todo esse recurso tecnológico em prol do ser humano, né? E aí não é um diálogo frio. Você está usando essa inteligência artificial, mas que tem um humano comandando isso, né? Orientando isso. Comandar no sentido de orientação e não de comando no sentido de um único comando, mas um comando mais amplo, uma distribuição de saberes. Perfeito. E é o que a gente nota, né, que a educação, hoje em dia, pelo menos a brasileira, né, que a gente sabe, está se tornando mais interdisciplinar, né? Não está com a linha tão delimitada de que isso só serve para isso é só matemática, isso é só humanas, e quando você chega na engenharia, isso daqui não vale, porque isso daqui é só humanas, né? Tem muito uma questão de você pode pegar isso e usar nisso, né? Sim, sim. É possível. É o que a gente está... Como a gente comentava aqui na área de humanas, a gente quer muito que esses saberes se tornem próximos do ser humano. O tempo todo. Seja esse saber acadêmico ou esse saber que é construído, às vezes, com o senso comum, com o cotidiano desse outro que vem para a gente. Então, é possível. O ensino médio, seja esse novo ou antigo, mas pensando no ensino médio, é esse momento de construção. É esse momento do não preconceito. Né? A gente estabelece muito preconceito com as coisas, mas está na hora de quebrar o preconceito com elas, para que elas cheguem como parte do ser humano, como parte de uma construção humana e voltada para valores maiores, eu diria, que é o bem, que é o cuidado com o outro, que é a cidadania, valores possíveis de mudança também, porque tudo é uma escolha. Que legal, que bacana, né? Eu gosto de usar o exemplo, né? Já falei até com o pessoal, né? De que você é um bom engenheiro, mas você seria um melhor engenheiro ainda que, além do seu projeto como engenheiro, você soubesse comunicar ele bem, Sim. Ou entender o financeiro por trás daquele projeto, você faz um projeto melhor, mais adequado. Fundamental isso. E o campo de trabalho, falando de trabalho, o campo de trabalho ele está bem amplo e aberto a isso tudo. A gente precisa estar com esse cuidado, porque você falou muito bem de um engenheiro. É preciso que ele entenda do método, da metragem do método, do estudo do espaço, das áreas, mas que ele também tenha comunicação. Uma comunicação solidária, como dizia Milton Santos. Uma comunicação onde o outro pode estar participando e somando, né, e possibilitando o seu conhecimento circular, o conhecimento da humanidade. Que legal. E a gente aqui falando para um público sobre a FTC, né, um público que sim.
acredito que grande parte dele seja ligado com a robótica. Que conselho o senhor daria, né, para essa pessoa que está na robótica, que está vivendo isso, que está trabalhando nisso, para que ela também não se perca, também tem essa questão interdisciplinar, né, também tem outras áreas, não acabe se prendendo, se olhando só para isso? Viver a escola, viver a universidade, viver o cotidiano, viver e compartilhar. Eu acho que eu estou muito nessa tecla aí. Viver e compartilhar faz com que esse modelo, que às vezes parece frio, como foi dito, se torne algo experimental e amoroso. O sentimento pode estar dentro de tudo isso. Então, eu diria que ler bastante, viajar bastante, levar seus amigos com você, levar esses saberes com você. A escola tem que ter projeto de aula de campo. As universidades também, para deixar esse caminho mais curto entre o método, entre o saber acadêmico, entre essa formalidade que precisamos do conteúdo, mas conectando com a vida. Uma vida que está fora da escola, mas que a gente pode trazer também para dentro dela. Trazer a realidade para mais perto, sim, né? Sim, a realidade está aí. A gente não acabar fugindo dela, né? De certa maneira, de acabar acreditando que ela é outra, né? Além do que ela é. Exatamente, além do que ela está. E se ela está, eu estou. E se eu estou, nós estamos. Então, é pensar nessa coletividade. O futuro ele será bem melhor quando caminharmos dentro dessa coletividade. Essa coletividade acadêmica, trabalhando a questão da logística também, e trazendo mais pessoas para esse campo. Pô, que legal. E, inclusive, traz um pouco, né? Quebra um pouco esse estigma, né? Poderia dizer assim, de quem está nessas áreas de tecnologia, né? Total. Um cientista, por exemplo, o pessoal tem sempre um estigma, né? Do cientista. Do excêntrico demais. Isso. E acaba que a gente trazer essa ideia, essa questão mais humana, né? De você estar realmente vivendo aquilo, quebra um pouco essa ideia, né? Daquela pessoa que é aquele modelo de cientista, aquele modelo de pessoa da comunidade STEAM, né? Eu gostei disso. E pensar no social. Eu lembrei de um familiar meu, quando eu estava fazendo o teste aqui para o SESI, que falou para mim uma coisa que eu guardo até hoje. Lá o SESI, aqui o SESI, é a sua cara. É muito você. Mas aí eu perguntei por que tem muito de mim. Ela falou, porque tem muito do social. Então, não esqueça do social. O social é a parte mais importante, eu diria, da humanidade. É onde você pode estar dividindo o que você sabe, dividindo essa metodologia tão eficiente mesmo que vocês têm para novos grupos, novas pessoas, novos alunos, novas alunas. Então, vamos pensar nesse social. Seria uma dica assim, que eu daria para a gente talvez transformar essa escola maior que é a vida numa escola amorosa. Que incrível, né? E na minha visão, quebra um pouco essa ideia meio de destino, né? De que sim. O seu destino é aquela área bem específica, né? É você trabalhar com aquilo. E quebra, né? E traz essa questão interdisciplinar, né? E mostrar, não, mas isso daqui que você está trabalhando também liga com isso. Então, se você preferir, você pode ir por esse caminho também. Você está na STEAM, mas não é isso que você tem que seguir. Se você não quiser, isso da STEAM que você está, liga com humanas, você pode vir para cá. Muito bom, isso você está falando da autonomia, né? Uma educação autônoma também. O estudante tem essa capacidade já de usar sua autonomia, como todos nós temos, e com a orientação das pessoas que estão com esse adolescente ou com esse estudante. É muito legal não perder de vista a autonomia. A autonomia pode quebrar com essa ideia de destino pronto.
Tá tudo feito, tudo acabado, tudo arrumadinho. Aí você vem com a autonomia e com a liberdade, uma liberdade consciente, vamos chamar assim, uma liberdade espontânea dentro do processo. Você vem e quebra e diz, não, o destino ele é feito por todos nós e podemos mudar um pouco o rumo mesmo das minhas escolhas dentro do processo acadêmico mesmo. Então não é nada engessado. Acho que tudo que for vivenciado pelo estudante será usado em algum momento para o seu crescimento e o crescimento da sua comunidade. Isso é um ótimo questionamento, né? Porque a gente ouve muitas vezes pessoas falarem, né? Tá aprendendo matemática. Quando é que eu vou usar isso, né? Quando eu vou usar a fórmula de Bhaskara? É um questionamento dos estudantes, né? O que isso vai me servir, né? Em algum momento você vai usar, porque a vida é uma mistura, a vida é essa metamorfose de coisas. Então, você vai usar sim em algum momento essa fórmula para estar medindo um espaço, para estar entendendo a geografia do processo, para estar se entendendo também, em algum momento você vai precisar usar. O ponto, acho que primordial de tudo isso é a reflexão. É você fazer a reflexão de todos esses elementos que você adquiriu. Você adquiriu esses elementos e em algum momento você irá usá-los. Acho que o mundo não sei se complexo seria a palavra mais adequada, mas você não é só aquilo, né? Você precisa de coisas de várias áreas. Então, ele não é só um caminho de profissional que você tem que seguir, né? Você tem de buscar outras coisas, né? Isso aí. E o objetivo da escola é te trazer esse conhecimento de várias coisas, né? Não só do que talvez seja mais o seu foco. Isso mesmo. Eu vejo aqui, trabalhando com vocês e vivendo com vocês, várias áreas que vocês escolhem depois, mas essa escolha veio dessa vivência. E não rotulou você. Você pode ser um jornalista, você está comigo aqui, e lá na frente, não, eu vou estudar jornalismo, comunicação. E todo esse aprendizado que a própria robótica trouxe, que a própria escola com seu método e você vivenciando com sua autonomia está levando para a sua vida. Então, eu já vi vários estudantes saírem daqui para vários caminhos, para vários ramos do saber. É isso que a gente quer. Que tenha autonomia e essa capacidade ampla de enxergar a vida. Nossa, que interessante, né, Jack? Uma última pergunta para o senhor, antes das considerações finais, que talvez tenha professores, técnicos, né, pessoas aí que gerem estudantes, né, que estão aí como mentores, né, professores de estudantes assistindo a gente, e queria saber se você tem alguma dica para eles, né, dessa questão da autonomia, né, de como lidar com essa autonomia do estudante, em quem intervir, como orientar o aluno, né, que ele está cuidando. Excelente pergunta. A escola é um lugar plural. O mentor, o orientador, precisa estar com esse olhar bem, bem aberto sobre a diversidade que é um ser humano, com toda a sua complexidade que você falou também aqui para mim. Então, orientar é traçar alguns caminhos, mas deixar esse estudante trilhar. O caminho se faz caminhando. Então, a escola precisa cuidar desse caminho, possibilitar mais autonomia, porque na autonomia vem o erro, na autonomia vem o acerto, e a vida é esse jogo de certo e errado, de ser ou não ser, e viver o mundo acadêmico é viver com o outro. É possível fazermos ajustes do saber, é possível fazermos uma ligação cidadã entre os saberes, mas para isso eu preciso deixar o outro livre. É uma liberdade com respeito, uma liberdade orientada naquele momento, mas sabendo que aquele que está do outro lado vai dar um salto. Esse salto faz parte da humanidade. E eu preciso respeitar aquele salto, para que ele voe, para que ele consiga distribuir mais ainda aquele salto, aquele saber, aquele insight para as novas gerações.
É como orientar alguém a aprender a andar de bicicleta, né? Você não sabe exatamente o que vai acontecer naquele momento. Isso. Mas você tem que estar pronto para, se ele conseguir, você acompanhar, e se ele cair, você segurar. Segurar. Né? E deixar seguir, né? E uma vez seguindo, vou deixar seguir. E acompanhar de uma maneira próxima, distante, né? Para que o outro se sinta autônomo, se sinta feliz no processo de adquirir o conhecimento. Porque esse ser feliz por adquirir o conhecimento, depois vai estar feliz em distribuir o conhecimento. Então, isso é fundamental. Muito, muito legal a nossa conversa, Jack. Um prazer ter aqui. Suas considerações aí para o público, considerações finais. Cara, falar. Tenham, vivam, leiam, ande pela vida, trate bem o outro. O outro é você. O outro é você. Se você tem essa visão que o outro é você, você tem um respeito, tanto pelo social que está estabelecido, quanto por você mesmo. Você estabelece esse respeito interno e ninguém te tira isso. Uma vez você com a liberdade interna, você será livre e deixará outros. Tá aí o conselho. Isso é um Coloque-se no lugar do outro, né? Trate ele como assim, né? Trate como você gostaria. Eu sei que essa máxima, o que eu estou dizendo é uma máxima antiga, mas a gente esquece disso, né? Não deixa de ser verdadeira. Não deixa de ser verdadeira, a gente esquece. Essa máxima pode ter, 5 mil anos, 10 mil anos, 2 mil anos, uma semana, mas ela precisa ser vivenciada. É isso. Muito interessante, Jack. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Foi imenso prazer. Que momento lindo. Vivam! Muito obrigado. Esse é o Talks. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Aguardem aí os próximos podcasts. E que honra ter essa conversa com Jack Reis. Espero que tenha sido um podcast muito produtivo para vocês. Obrigado.